Fala aí, galera. Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula de geografia. De novo, vamos tratar do assunto agricultura dentro da vertente aí de geografia do Brasil. E o assunto que a gente vai discutir aqui hoje é, na verdade, um assunto que eu acho que é de relevância interessante, aparece com uma certa frequência aí nas provas de vestibular também, que é fazer uma comparação, né, uma avaliação de qual é o papel da agricultura familiar e qual é o papel do agronegócio no quadro agrário brasileiro. Então, vou mostrar aqui umas imagens e uns gráficos assim interessantes que eu acho que é bacana para a gente poder discutir isso ao longo dessa aula. A grande questão é que o Brasil é um país que, assim como seus parceiros mais próximos aqui da América Latina, tem um quadro agrário que é típico de um país subdesenvolvido que foi colonizado e foi usado como uma colônia, né? E por conta disso tem uma herança no seu quadro econômico, principalmente na questão agrícola, que remonta ainda ao período do colonialismo. A verdade é que a nossa estrutura fundiária, a nossa proposta de produção agrícola, ela ainda se parece relativamente com o modelo que era utilizado no momento em que a gente tinha uma metrópole comandando as nossas ações. Essa situação, obviamente, ela cria aí um modelo econômico que remonta, então, o modelo agrícola de plantation, que, na verdade, é um modelo no qual você prioriza, né? Você tem algumas características ainda que, como eu disse, ainda são uma estrutura que são herança do passado, como, por exemplo, o fato de ainda existirem no Brasil e serem muito importantes para a economia nacional, né? A produção à base de latifúndio, a produção voltada para a exportação e, nesse caso, exportação de produtos primários que não necessariamente são considerados produtos alimentares, são considerados aquilo que nós hoje chamamos de commodities, ou seja, produtos que vão ter cotação na bolsa, produtos que vão servir para mera exportação de gêneros primários, como é o caso de alimento para o gado, como é o caso de produtos que vão ser usados para a indústria têxtil, que é o caso do algodão, a soja, né, como eu já disse, que é alimento para o gado, e outros tantos. Então, acaba que a gente tem essa herança daí que, no fundo, teve duas grandes influências, né? Por que o quadro agrícola brasileiro tem essa cara? Primeiro, por conta do nosso passado colonial, que eu já disse aqui. E segundo, porque ao longo do século XX foi disseminado ao redor do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, que o modelo agrícola ideal, ou seja, aquele modelo agrícola a ser seguido por todo mundo, a ser praticado por todo mundo, era um modelo de uma agricultura moderna. Uma agricultura que se valesse de técnicas inovadoras, de uso de produtos químicos, uso de máquinas, tecnologia avançada. E isso, na verdade, recebeu um nome muito bonito, né? Que, no fundo, não condiz com o que ela realmente propõe, mas o nome muito bonito é que isso daí foi chamado de Revolução Verde. E essa Revolução Verde, no fundo, o que ela acabou fazendo foi que ela impôs sobre os países mais pobres um modelo agrícola que era conveniente, não exatamente para a economia desses países, mas que era conveniente para uma economia global e conveniente também para as grandes empresas multinacionais fabricantes de quê? Fabricantes de máquinas, fabricantes de insumos agrícolas, como produtos químicos, fertilizantes, agrotóxicos. Então, ao criar esse ideal de que esse tipo de produção e essa forma de produzir era o correto e era o que deveria ser combinado,
eles criaram um modelo agrícola de produção que interessava a uma estrutura de uma divisão internacional do trabalho, na qual os países pobres iriam desempenhar o papel de produtores de matéria-prima e os países ricos desempenhando o papel de produtores de produtos de alto valor agregado, industriais, tecnologia e tudo mais. O grande problema é que esse modelo, ele obviamente tem, se você olhar para o viés econômico, ele tem o seu valor econômico porque ele é mais produtivo. Mas se você olhar para o viés social, realmente esse modelo é um grande problema e é o que a gente hoje acaba reproduzindo aqui no Brasil. Quais são os problemas sociais desse modelo aí? Concentração de terras só cresce porque somente os grandes produtores podem arcar com os custos de uma agricultura tecnológica, de uma agricultura mecanizada. O pequeno produtor não tem condição de praticar esse tipo de agricultura e não consegue concorrer com o grande produtor, que obviamente vai ter uma produtividade muito maior, vai ter uma competitividade muito maior nesse mercado. A concentração de terras cria problemas sociais, como, por exemplo, o fato de que, então, o pequeno produtor que não sobrevive nessa competição se vê obrigado ou a abandonar a sua terra ou vender a sua terra para o grande produtor e, por sua vez, qual o destino dele? Ou ele vai virar um pequeno trabalhador rural, um peão, um boia-fria, ou então ele vai ter que migrar para uma cidade praticando o êxodo rural e que vai trazer também suas consequências sociais, porque as cidades vão ficar inchadas, vão ficar superlotadas e não vão ter condição de absorver toda essa leva populacional que vai ter que sair do campo. Então, você está vendo que é um quadro bastante complicado. E, para finalizar, a gente ainda tem, né, a questão do seguinte: ainda sobrevivem pequenos trabalhadores, ainda sobrevivem pessoas que insistem em manter uma tradição de serem produtores rurais, mesmo que sejam pequenos, e a competição entre eles e os grandes produtores é completamente desigual. Então, eu vou mostrar para você aqui alguns gráficos, como eu falei. Então, veja bem aí, esse gráfico aí, ele deixa muito claro como é que é dividida, né, a questão da produção no Brasil. Então, você vê, por exemplo, que o que é amarelo aí é agricultura não familiar, ou seja, o amarelo aí é o grande produtor, é o agronegócio, e o verde é a agricultura familiar, que, na verdade, a gente dá esse nome por ser um pequeno produtor que, como não tem condição, ele não é uma empresa, ele não tem uma lógica comercial tão desenvolvida, ele acaba empregando na sua propriedade, né, e na sua maneira de produzir a sua família. Então, quem trabalha é o produtor ou a produtora, né, o casal, né, e os filhos. Então, por isso a gente chama esse modelo agrícola de modelo de agricultura familiar. Porque, na verdade, normalmente quem toca isso é o casal e os seus filhos. Então, você vê aí, amarelo é o agronegócio, verdinho é a agricultura familiar. Então, quando você fala em total de estabelecimentos, você está falando o seguinte, que no Brasil, dos 100% das propriedades que produzem alguma coisa agrícola ou pecuária no Brasil, 84% das propriedades são de pequenos produtores. Ou seja, de cada 100 fazendas no Brasil, 84 pertencem a pequenos produtores e somente 16 pertencem a grandes produtores. Aí você vai dizer assim, nossa, então essa história de que existe uma distribuição injusta da terra é uma falácia, isso aí não é verdade. Mas aí você olha para a barrinha do lado. Quando você olha área ocupada e você vê que dos 100% da área ocupada com a produção agrícola ou pecuária no Brasil, somente 24% estão na mão dos pequenos produtores. Ou seja, eles são donos de 84% das propriedades, mas essas propriedades são pequenas.
essas propriedades não ocupam uma área muito grande a ponto de que elas ocupam apenas 24% da área agrícola do Brasil. Ou seja, os 16% dos grandes produtores ocupam 76% da área, o que significa que eles são proprietários, então, de fazendas enormes, fazendas com sei lá quantos mil hectares, né? E isso demonstra que existe, então, uma concentração não do número de propriedades, mas da área. Então, na verdade, você identifica aí a presença da ideia e do ideal do latifúndio que sobrevive lá desde a plantation. Quando você fala em pessoas ocupadas, ou seja, quantas pessoas são utilizadas ou, entre aspas, empregadas ou trabalham exatamente na terra, caramba, os pequenos produtores têm 74% das pessoas empregadas ou trabalhando. Não necessariamente uma relação de emprego, mas pessoas que estão ali efetivamente trabalhando na terra. Isso é importante porque isso fixa o homem no campo. Isso evita êxodo rural, isso evita a superlotação das cidades. Então você vê que de cada 100 pessoas que trabalham na terra no Brasil, 74% trabalham em propriedades pequenas, de pequenos produtores da agricultura familiar, enquanto o grande negócio, né, emprega 26% dos trabalhadores. Agora, qual é o grande cartão de visita do agronegócio hoje no Brasil? É que ele bate no peito dizendo que ele hoje é o grande contribuidor, é o grande contribuinte para o fato de que o Brasil hoje ganha muito dinheiro exportando produtos primários. Olha, infelizmente isso é uma verdade. O Brasil tem se tornado, isso tem sido cada vez mais intenso, um grande produtor agrícola. O Brasil, inclusive, está passando por um processo perigoso de desindustrialização, ou seja, a gente está priorizando a exportação de commodities e está, na verdade, perdendo espaço na produção industrial. Isso é um problema, porque isso vai gerar uma série de questões econômicas, sociais e tecnológicas lá na frente. Ou então 62% do valor bruto da produção, ou seja, se você coloca dinheiro em cima da mesa, aí realmente o agronegócio ganha mais dinheiro do que o pequeno produtor. O que, na verdade, não sei nem se isso é considerado justo, né? Bom, outra questão importante para a gente chamar a atenção aqui, esse gráfico já não está tão nítido, mas eu acho que dá para você ter uma ideia, é a gente reconhecer aqui o seguinte: quando você compara, né, mão de obra ocupada, que a gente já olhou aqui, ó, que é o vermelho, né, os camponeses, que é a agricultura familiar, emprega muito mais gente do que o agronegócio. Quando você fala em relação à produção de comida, comida que eu quero dizer é alimento básico, né, cesta básica, aquilo que está na nossa mesa para a gente almoçar, poxa, aproximadamente 70% do que é produzido no Brasil é produzido pelos pequenos produtores. Quando você fala em relação a terras, eles têm menos terras que a coluninha marrom. Agora, outro caso que é importante, que vale a pena a gente chamar a atenção no Brasil, quem é que recebe mais crédito? Ou seja, quem é que é mais amparado pelo setor financeiro? Quem é que recebe os melhores financiamentos? Quem é que paga os juros mais baixos? Deveria ser a galera que emprega mais gente e deveria ser o produtor que ocupa menos terra e que, de repente, nessa disputa, ele é o elo mais fraco. Mas, na verdade, o que acontece no Brasil é que, se você olhar essa coluna amarela aí, você vai ver que aproximadamente 15% do crédito hoje dado para a agricultura é dado para o pequeno produtor. E os outros 85% do crédito são dados para o grande produtor, que já é poderoso, já é uma grande empresa. Então, também mais uma situação que mostra aí uma injustiça nessa divisão. E, por último, só para a gente finalizar aqui, queria te mostrar essa pirâmide aí que mostra o seguinte: quem é que produz mais alimentos no país? Ou seja, quem é que está realmente alimentando a população e cumprindo aquilo que a gente chama de função social da terra, que é basicamente produzir alimentos. Então você tem aí, ó, quem produz mais mandioca, milho, trigo, batata, arroz são os pequenos produtores. Eles produzem mais, né, quase metade disso tudo. Quem produz mais produtos horticultura, quem produz mais feijão, mais leite, quem produz mais carne de alimento e não para exportação são eles. Então,
realmente a gente vê que existe uma diferença aí, é bem injusta a forma que esses dois lados aí da produção são tratados, tá bom? Então valeu, galera. Um grande abraço para você, vou interromper aqui e vou finalizar nossa aula.